Olá pessoal, seguindo o nosso estudo de JavaScript, vamos nessa aula de hoje, vamos apresentar, o JavaScript na tela de login. Isso vai ser o nosso objetivo da aula de hoje. Então a gente começa criando uma tela de login. Para quem não lembra de ferramentas Zoom, a gente vai criar um formulário. Um formulário é um conjunto de nomes e campos, onde nós vamos imputar dados, entrar com dados numa página em HTML. Então eu criei aqui a tag form. Esse form tem uma propriedade, um atributo name, que eu chamei. Isso é importante para a gente, vai ser o nome da variável em JavaScript, tá? O método é o método post, é o método de envio de informações de uma página para outra, e quando o usuário clicar no botão submit, ele vai para a tela valida login.php. Mas isso não é importante, porque a gente não vai criar essa página em PHP. Em seguida a gente usou uma componente do HTML5 chamada de FileSet, que ele vai fazer o seguinte: ele vai criar um campo, aqui não é, mas ele vai criar um campo, desculpa, vou voltar aqui. Ele vai criar um formulário com um elemento cortado, com uma caixinha em volta do formulário com título. Isso é o elemento FileSet em JavaScript, em HTML5. Se você quiser dar uma olhada no Google, isso vai te ajudar. Bom, cada texto, ele vai ser um label, e cada caixinha de texto vai ser um input. O legend vai ser o título do formulário, tá? Então vai estar escrito lá bonitinho, tela de login, assim que você implementar esse código. Bom, esse campo login, ele é do tipo texto, ou seja, eu posso digitar letras e números. Eu também quero que você preste atenção aqui, nesse nome aqui. Tudo que eu digitar na caixa de login vai pertencer a essa variável txt_login. O tamanho máximo para um login é 8. O tamanho da caixinha é de 25 pixels. E a mesma coisa vale para a caixinha senha, tá? Ela não é do tipo texto, ela é do tipo password. Ou seja, quando eu digito os caracteres, ao invés de aparecer o texto, vão aparecendo bolinhas ou asterisco, como você quiser. Ele só tem que padrão é bolinha, tá? E eu quero que você atente para o nome dessa variável PSW100 aqui. Então eu quero que você atente para o nome do formulário, que é frm, para o nome da variável da caixinha login, que é txt_login, e para o nome da variável que vai conter o valor da senha, que é PSW100. Em seguida eu tenho aqui um botão tipo submit, que é o botão btn enviar, e quando o usuário clica nesse botão que tem esse valor, clique aqui, ele vai enviar os dados do login para a próxima página, para a gente verificar isso num banco de dados, mas isso já em LP3, já ano que vem, que vocês vão consultar banco de dados. Bom, avançando, agora vai ficar fácil, tá? No botão do tipo submit, eu botei um evento que eu chamei de onClick. O HTML5 chama de onClick. Toda vez que o usuário clicar nesse botão, eu vou chamar essa função, a função JavaScript, chamada valida tela. Toda função JavaScript, pessoal, isso é importantíssimo, retorna um valor. Geralmente ela retorna true, quando tudo acontece certinho, ou ela retorna false, ou false, quando quando alguma coisa deu errado. Então uma função em JavaScript, geralmente na vida profissional de vocês, vai retornar true, verdadeiro, ou vai retornar false, falso, tá bom? Então eu criei essa função, o nome dela é valida tela, usando aqui o padrão da UML, palavras duplas, valida e tela. A primeira é toda em minúscula e a inicial da segunda é em maiúscula. Aqui é um parênteses, um fecha parênteses, onde eu vou colocar todos os parâmetros dessa função. Nesse caso não tem nenhum, tá bom? Vamos seguir para a próxima página. Eu criei um estilo, perdão. Esse aqui é um CSS, só para estilizar a página. Depois vocês implementem e vocês vão ver como vai acontecer, tá? O que vai ficar bem legal. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa tela. Nessa tela é uma área de script, onde está em cima do HTML, tá? E geralmente funções JavaScript são as primeiras coisas que são declaradas numa página. Então eu coloquei aqui script/script e criei a minha função valida tela. Tudo bem? Bom, na função valida tela, se você observar, ela é chamada no clique do botão do formulário. Então no clique, quando o usuário clicar em clique aqui, eu vou chamar essa função valida tela pedindo o valor de retorno dela, return e o nome da função. Bom, se
no formulário FRM, que é o formulário que a gente criou, o campo TXT login tiver valor igual a vazio, ou seja, o usuário não digitou, né, nesse campo do form FRM, o campo TXT login, e o valor estiver em branco, ele vai dar um alerta e vai dizer assim: informe seu login. Vai pegar o FRM, o campo TXT login, o estilo dele, a cor de fundo dele e vai setar para vermelho. Então, quando o usuário clicou no botão e não tem login digitado, o fundo desse campo vai ficar vermelho. Isso é importante para você poder usar no seu projeto final, tá? São validações de campo. Eu estou mudando a cor que era branco e quando o usuário clica no botão, a cor fica vermelha. E aí o texto, a cor do texto, passa a ser branco. Então você vai ficar com uma caixinha vermelha, onde quando o usuário for digitar novamente, for novamente o login, a cor do texto vai ficar branco. E finalmente, nesse campo FRM, TXT login, eu vou colocar o foco dele. Então vai ficar um cursor nesse campo TXT login, piscando lá para o usuário poder digitar o login. E eu vou retornar falso. Pessoal, uma função, quando ela é executada e ela encontra a palavra return, ela retorna esse valor e para a execução. Então, quando eu dou um return, a função para de executar. E aí eu devolvo para o usuário, né, no front-end para que ele possa resolver essa situação. Então, a programação front-end ela tenta minimizar, né, as idas ao banco de dados, e aí eu quero que apenas o usuário digite o login, porque senão eu não vou prosseguir. Tá? Então eu retorno falso. Fechado? Prosseguimos. Em seguida eu faço a mesma coisa com a variável senha, PSW senha. FRM PSW senha, ponto valor foi igual a vazio, foi igual a nada. Informe a sua senha, muda a cor de fundo para vermelho e a cor do texto fica branco. Coloco o foco na senha. Então vamos lá. Eu não digitei nem a senha, nem o login, nem a senha. Então eu reclamo primeiro do login. O usuário vai lá e digita o login. Mas não preenche a senha. Clica no botão de novo. Agora ele entra aqui. Ele vai falar que a senha, que o login está digitado, mas a senha não está digitado. Vai voltar o foco para a senha. E vai retornar falso. Ou seja, vai parar a execução. Só vai executar mesmo, só vai para a próxima página quando der um return true. No return true, tudo ocorreu bem, todos os campos estão preenchidos, então a gente pode prosseguir. Aqui, nessa tela, pessoal, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando duas variáveis. A variável login e a variável senha. Estou colocando o valor da caixinha, já que estão todos preenchidos. Eu estou colocando, o usuário informou o login, informou a senha, eu estou jogando nessa variável login e na variável senha. Se o tamanho da variável login for menor do que 6, se ele digitou menos que 6 caracteres, eu vou dizer assim: olha, usuário, o login deve conter ao menos 6 caracteres. E vou colocar a cor de fundo não mais em vermelho, indicando o erro de não preenchimento, mas em amarelo. E vou colocar a cor de texto em verde, poderia ter colocado em branco, também funcionaria. E vou colocar o foco no campo login. Tudo bem? E vou retornar falso para a execução da função. Mais uma vez, eu não estou em condições de passar para a página de validação do login. Por quê? Porque ou eu não tinha login, ou eu não tinha senha, ou o meu login agora tem um tamanho inferior ao login que é necessário de 6 caracteres. Porque eu defini assim, porque a sua modelagem de dados pode ter definido assim. Tudo bem? Então isso vai contar no seu minimundo. O seu minimundo vai dizer lá: o usuário da cafeteria, ao fazer login, vai ter que digitar uma senha maior do que 6 caracteres. Então a gente está fazendo os scripts validando o minimundo que você levantou em MD. A mesma coisa para a senha, tá? Eu vou deixar aí para você dar uma olhada. Vou retornar. E aí, né? Aí é o seguinte: se tudo ocorreu bem, ele vai retornar true e vai prosseguir, vai chamar a tela. Perdão, só para você não ficar tonta. Se tudo for ok, se aqui retornar true, né? Se aqui retornar true, ele vai executar o action. Ele vai para a tela valida login.php. Vai lá para banco de dados, vai verificar o teu login e tua senha, se são maiores que se suas credenciais, se é realmente você ou não. Mas eu queria chamar a atenção também para uma outra coisa. A outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: muitas das vezes, se você não vai usar o alert ele é importante para você pegar erro no teu programa. Você vai usar uma interface, né, como o Bootstrap, como qualquer outra interface que é usada aí. E aí eu usei essa interface SWAL.
né? Então eu coloquei aqui primeiro o pacote SOL, né? Switch Alert, né? E coloquei esse pacote aqui e importei ele para dentro do meu programa, tá? Esse pacote está na internet. Ah, professor, se eu não tiver acesso à internet, isso não vai dar erro, né? Mas você tem maneiras de instalar também o pacote juntamente com o programa, né? E fazer ele ficar local e não na internet. Mas vamos fazer só na internet. E aí eu usei, ao invés do alert, eu usei esse comando aqui, ó, SOL. Ele vai mostrar uma caixinha estilizada de erro com o texto informe o seu login e a palavra erro, tá bom? Então isso é muito comum você usar ferramentas hoje em dia para programar em front-end, né? Bootstrap, Switch Alert e outras informações, tá? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, por e-mail, pessoalmente. Desejo a todos bons estudos. E aí fica faltando mais 2 aulas apenas para a gente encerrar essas aulas de JavaScript que são importantes para você fazer seu projeto final. Bora, vamos lá, um abraço, fica com Deus.